E aí, só para complicar ainda mais, a gente não mencionou um fator que é muito importante. As mudanças climáticas vão devastar o Oriente Médio como primeira região do mundo que se tornará provavelmente inabitável. Olha, sobre esse assunto, assim, quando a gente falando de conflito no Oriente Médio e tudo mais, eu acho que eu nunca vi ninguém falar de mudança climática. Mudança climática é terrível porque você tem, apenas para te dar um exemplo, a guerra civil na Síria, uma guerra de proporções terríveis que levou ao envolvimento americano e russo. Você tem tropas dos dois países no país hoje. Um país de uma cultura milenar, completamente devastado. Cidades lindas que eram grandes destinos turísticos, continham informação cultural militar, completamente destruído. Uma catástrofe Teve como um dos seus fatores-chave uma seca histórica de vários anos, na década dos anos 2000, que levou jovens a migrarem para os grandes centros urbanos da Síria, porque não havia mais como sustentar as famílias no campo. Essas pessoas caíram... houve um processo de favelização nas regiões perto dos grandes centros, na periferia, e essas pessoas, muitas delas não conseguiram emprego. Jovens, sem nenhuma perspectiva econômica, porque as cidades não conseguiram, as economias urbanas não conseguiram absorver esses jovens. Isso causou um descontentamento que fez com que a faísca das manifestações da então chamada Primavera Árabe, que afetou numerosos países, levasse a um levante popular contra o governo do Bashar al-Assad. Isso foi no final dos anos 2000? Por ali? 2010, né? Isso levou a uma onda de manifestações, vários governos caíram, o governo do Egito caiu, o Gaddafi caiu, o governo da Tunísia caiu, enfim, teve aí uma situação muito instável. O presidente da Síria optou pela repressão militar, matou um monte de manifestantes, aquilo desestabilizou o país e levou a essa guerra civil que produziu uma onda de refugiados, muitos dos quais foram para a Turquia, para vários países da região, mas muitos foram para a Europa também. E a chegada de dezenas de milhares de sírios desestabilizou a política da Europa e levou à ascensão da extrema-direita na Alemanha, que está vencendo hoje uma eleição atrás da outra. Então, aquilo é fundamental a mudança climática no início. É doido, que levou a essa reação. Agora, a gente está só no início disso. No Brasil, por exemplo, no ano passado, 75 mil brasileiros perderam suas casas, perderam tudo, devido a eventos climáticos extremos. O cenário no Oriente Médio é mais grave. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vivem um pouquinho acima da linha de pobreza. Então, você perde sua casa, você cai na miséria total. Já era. Você tem nada mais a perder. Então, sua probabilidade de pro crime. Não só para o crime, mas de você participar numa tentativa de derrubar o governo, ou você migrar, causar tensão em outro lugar, é gigante. Virar um refugiado, né? Exato, refugiado climático. E a gente está diante de uma situação em que partes do Iraque, da Síria, aos poucos se tornam inabitáveis, em parte devido à desertificação, falta de água. Tem sempre gente que diz, não, mas a dessalinização vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Essas regiões acabam não oferecendo mais nenhuma oportunidade econômica. Então, essas pessoas vão migrar ou vão se levantar contra seus respectivos governos, causando instabilidade em numerosos países ao redor do mundo. E para complicar, tanto na Europa e nos Estados Unidos, há um novo consenso de fechar as portas. Eu vejo isso nos Estados Unidos de maneira brutal, que você tem um candidato, Trump, que está com uma chance, eu diria, de 51% de ganhar as eleições no dia 5 de novembro, com uma mensagem xenofóbica de não só fechar a fronteira, mas de querer deportar bastante vocal sobre isso, milhões de pessoas que estão nos Estados Unidos sem documentação. E os europeus igual. Quem está vencendo as eleições atualmente é
a direita nacionalista anti-imigração, mesmo se eles não tomarem o poder em determinados países, os partidos centristas, de forma preventiva, vão incorporar essa política mais de fechar a fronteira para se manter no poder, né? Então, o que vai acontecer com esses milhões de pessoas? Ninguém sabe. Então, você já tem hoje pessoas refugiados que saíram dos seus respectivos países e estão vivendo em campos de refugiados não de maneira chegaram em lugar nenhum por décadas. Né? Então, isso é uma região que eu acho que está aí com um número crescente de obstáculos à superação dessas divergências. Qual que é o papel da ONU nessa história toda aí? Putz, você sabe que eu sou muito fã da ONU e sempre digo o mundo estaria pior sem a ONU. Se a ONU não existisse, a gente teria que fundar a ONU. Mas a ONU, querendo ou não, ela é uma plataforma para que os estados possam dialogar. Total. Mas ela não tem uma voz própria. O secretário-geral da ONU não tem recurso, não tem arma, não tem nada. Então ele depende da boa vontade dos estados. Mas ele é um lugar, ali é um lugar que quem está a fim de trocar uma ideia, senta ali, troca uma ideia, chega a algumas conclusões e aí a gente vai, e aí leva para o mundo, né? Chega lá, ó, família, olha só, aqui eu não... Mas veja só, hoje você tem no Conselho de Segurança os Estados Unidos sendo parte desse conflito por meio de Israel e a Rússia se aproximando de forma histórica ao Irã. Então, a chance de uma resolução que tenha apoio dos dois é praticamente nula. Nula. Isso é o novo normal. O Brasil, eu acompanho muito de perto as negociações do G20. O G20 vai acontecer no Rio de Janeiro no mês que vem. São 20 países e cada um dos 20 pode bloquear uma resolução. Imagina você já planejou um jantar com 20 amigos? Impossível. Agora imagina com 20 pessoas entre os quais várias se odeiam. É praticamente impossível, cara. Porque um quer jantar às 19, outro à noite, nem falando do que vai ser enfim. Então, a declaração final vai ser um negócio super vago, porque há tanta divergência agora. Imagina você ter que escrever um texto que precisa da assinatura da Rússia e dos Estados Unidos. O que você vai falar sobre a guerra na Ucrânia? Nada. Então, o Brasil, o que o Brasil está fazendo? O Brasil está excluindo esses temas para chegar num consenso. E esses diplomatas, coitados, cara, mais uma versão. Aí a Rússia diz, não pode isso. Aí os Estados Unidos dizem, não pode ser isso. Não só sobre a guerra. Por exemplo, você fala, a humanidade deve trabalhar para superar a nossa dependência ou vamos apostar nas energias limpas e aí, ou renováveis. E aí a França diz, não, porque a França depende de energia nuclear. Não queremos renovável, mas limpa, porque a França considera a energia nuclear limpa. E aí a Arábia Saudita diz, não vamos falar mal da energia fóssil, porque a gente ainda depende... Então, assim, no final é um negócio assim... Sem sal pra cacete. Então, isso você tem... Agora, é muito fácil bater na ONU, porque a ONU não pode bater de volta. Então, assim, a ONU não serve para nada, lá... A ONU serve para juntar dados, é fundamental. Então, a gente saber quantas pessoas no mundo estão passando fome. A ONU coleciona esses dados. E a gente sabe que hoje 10% da população vive numa situação de insegurança alimentar. 800 milhões de pessoas não têm certeza o que eles vão comer amanhã. É uma catástrofe e é um fracasso da humanidade em tantos sentidos. A gente tem tantos avanços tecnológicos e a gente não consegue alimentar 10% da população mundial por causa de conflitos. A gente tem o desperdício de dimensões épicas de alimentos, a gente não consegue distribuir. Não é falta de comida. Não é falta de comida. Tem o Brasil junto com a Rússia e talvez 3 outros países conseguem alimentar o mundo. Mas tem problemas, inclusive internos. Não é só guerras entre países. Às vezes você, por exemplo, no Sudão, a ajuda da ONU não chega porque você está numa guerra civil entre duas facções das Forças Armadas e as facções não deixam a comida entrar, porque eles querem que a outra sofre baixas em função da fome generalizada. Que doideira, né? Então, esses dados são fundamentais, mas eu sempre digo, se os dois lados estão brigando na ONU e não conseguem chegar a um consenso, é melhor do que
não ter nenhum diálogo. Porque às vezes há casos de... Porque pelo menos se estabelece uma relação pessoal, pode ser de inimizade. Mas a representante permanente dos Estados Unidos na ONU conhece o representante permanente da Rússia como se fosse assim um familiar que estão brigados, mas eles se veem todos os dias. Então, sei lá na frente, de repente eles... Entendeu? Porque aí vem a questão que acho que a gente nem está falando. Para a gente salvar ou proteger a humanidade, é preciso que esses países colaborem, por exemplo, no combate contra as mudanças climáticas. Isso, a maior questão que na minha área as pessoas hoje debatem é como uma nova Guerra Fria entre, de um lado, a Rússia e a China e do outro, o Ocidente, os dois países, os dois blocos querendo atrapalhar o outro, como esses dois lados conseguem colaborar no combate contra as mudanças climáticas. Porque se um lado falar, não quero porque eu te odeio, então todo mundo vai se ferrar. Né? Então essas tentativas de preservar o diálogo, às vezes eu faço uma viagem para... É uma espécie de networking, assim, eu vou lá, tal, aí tem um participante americano, eles discordam o dia inteiro, assim, é meio chato, porque eu ouço pela 15ª vez o argumento do russo, pela 15ª vez... Aí tem um jantar, meio climão, né? Porque é complicado. Aí todo mundo vai para casa. Aí eu me pergunto assim, para que a gente está fazendo isso? Mas é para, pelo menos... Você já fez isso algumas vezes? Muito. Toda hora. Toda hora. Toda hora. No negócio do G20 tem o T20, por exemplo. São os think tanks do G20, né? Ou seja, pesquisadores dos 20 países. No BRICS, enfim, toda hora acontece. Mas é fundamental. É fundamental. Uhum. Então, eu acho que a gente conversou disso na última vez. Em fevereiro, eu participei de uma conferência na Índia, onde teve russos e ucranianos. E eu estive numa reunião com os dois lados que foi terrível. Eu queria dizer, gente, vamos encerrar logo, porque seria um péssimo diplomata, porque eu não consigo esconder o que eu penso e tal. Eu tô lá, eu também seria péssimo. Mas é importante que os dois lados conversem. E aí, para responder sua pergunta, é importante. Tem gente dizendo que a ONU custa muito dinheiro. Não custa muito dinheiro. Não custa. A ONU que menos tem recurso. Né? Então, precisa da ONU porque é a nossa única esperança. Às vezes fracassa, na verdade com frequência fracassa, mas as metas que a ONU tem são as mais difíceis, porque a ONU só tenta resolver quando a questão está muito difícil e os países de forma entre eles já não conseguem mais. Então você diz, mas o que a ONU resolve? Às vezes ela resolve o fato dos dois lados se conhecerem, dialogarem, só de evita o surgimento talvez, de outros conflitos que hoje não existem, graças à atuação preventiva da ONU. Missões de paz muitas vezes evitam o surgimento de uma nova guerra. Mas a ONU não acaba sendo creditado por isso. Né? Ninguém fala, nossa, graças à ONU essa guerra aqui nunca existiu.